ao Senhor, este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Amém? Agora repita comigo, diz assim, ó: quando o homem teme ao Senhor, Deus mostra o caminho que ele deve escolher. Amém. Ou então o caminho que ele deve seguir. Amém? Diga assim para alguém que está do seu lado assim, ó. Fala assim, ó: o segredo é temer a Deus. O segredo é temer a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Maravilha, né? Então preste atenção. Vou fazer uma introdução, tá bom? Com você. Até comentei ontem com o pastor Santos sobre esse assunto. Dessa mensagem, tá bom? Deixa eu falar algo aqui para você aqui, ó. Não sei se eu fico sem microfone, para me ficar mais à vontade. Do dia eu falei aí, ficou bem, né? Mas eu vou usar um pouco o microfone. Preste minha atenção, ó. Todas as vezes que Deus te chama para um propósito, esse propósito para acontecer, ele depende de um processo. Você vai entrar numa empresa, você depende de um processo seletivo. E só vai entrar na empresa as pessoas que no processo seletivo, isso também é para a faculdade e a universidade, que mais se destacar e se desempenhar com um valor de uma nota mais excelente, com um percentual de acertos maiores. Sim ou não, pessoal? Sim. Amém. Então o propósito depende de um processo. Diga: Deus tem um propósito, na minha vida. Amém. Deus tem um propósito na nossa vida. Quando Deus nos chama é porque Ele chamou para um propósito. Só que o propósito não se cumpre sem um processo, porque não existe propósito sem processo. Alguém pode chegar para você e falar assim: não, mas Deus manda te dizer que a partir de hoje vai mudar, ou hoje vai mudar, amanhã vai mudar, a sua história muda hoje. Alguém pode dizer assim: olha, Deus manda te dizer porque aquela é preparada para você, você vai casar. Você vai casar com aquela branca, ou o outro vai casar com aquela negra, o outro vai casar com aquela morena. Ou então Deus manda dizer para você que é você se separar. Ou então Deus manda dizer para você que você vai sair daquele emprego e muda para o outro emprego. Ou sai dessa igreja, daquela igreja, porque o teu tempo acabou. Essa profecia, ela não vem de Deus. Diga: não vem de Deus. Não vem de Deus. Por quê? Porque o caráter da profecia não pode anular o processo de Deus. Amém? Diga: o caráter da profecia não anula o processo de Deus. Porque o que está escrito lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, está escrito que o caráter da profecia, ele tem 3 aspectos. A profecia, ela tem 3 funções. Quais as 3 funções da profecia? 1 Coríntios 14, 3. A profecia, quando ela vem, primeiro ela vem para edificar. Edificar é construir, é levantar. Amém? Amém. Segundo, a profecia, ela vem para te consolar, ou seja, te apoiar, te assegurar, te segurar, te levantar, né? E sustentar você e andar com você até você conseguir andar sozinho. Ela vem como consolo para a sua vida. Terceiro aspecto da profecia, vem para exortar. Exortar significa chamar a atenção em particular. Então a profecia serve para isso. Profecia não serve para dar destino para a sua vida, dizendo o que você pode e o que você não pode. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então nunca receba uma profecia de ninguém. Não, mas o irmão estava cheio de Deus e falando em línguas e pulando e sapateando. Meu querido, isso não quer dizer nada. A profecia dele tem que estar dentro da palavra. Se a profecia que alguém liberou sobre a tua vida não se enquadra em 1 Coríntios 14, verso 3, que é edificação, que é depois o que? Consolação. Em terceiro, é a exortação. Se não edificar, se não consolar e se não exortar, então não é profecia de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Porque Deus não vai anular o processo. Então o que aconteceu? Deus chamou muitos homens para fazer a obra, começando pela vida de Noé. Deus chamou Noé para fazer a obra, e depois Deus chamou Abraão, mas Deus chamou Isaac, e Deus chamou Jacó, e Deus chamou José, e Deus chamou Moisés, e Deus chamou Josué.
Deus chamou Caleb. Deus chamou os profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores ou menores. Deus chama, e quando chama, Deus dá um propósito. Mas esse propósito depende de um processo. Mas acontece que quando Deus chama, Deus revela. E uma coisa que Deus é tremendo: Deus nunca revela o início e nem o meio. Deus não revela o início do processo e nem revela o meio do processo. Porque se Deus chamar você para um propósito e revelar para você o início do processo e o meio do processo, você desiste. Você desiste. E você já não desistiu, porque Deus só revelou para você o final. Então quando Deus chama o José, José tinha 17 anos. Está lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, Deus foi e chamou José. José tinha 17 anos. Que coisa incrível, como é que Deus chama um rapaz de 17 anos? Irmão, o que eu fazia com 17 anos? Olha para mim, eu estou com 50. Irmão, eu com 17 anos, eu tinha um carrinho de ferro velho. E eu saía todinho para caçar ferro velho. Eu tanto pegava ferro velho que eu achava, como também pegava o que tinha dando de bobeira também por ali. Eu subia nos muros, eu entrava nas casas que tinha, eu levava lá. Queima, Jesus. Eu estava no processo. Eu estava no processo. Então, 17 anos, eu catava ferro velho. Mas eu também, quando chegava no sábado, eu não ia pegar ferro velho. Eu pegava a minha caixa de engraxate. Eu tinha 17 anos e eu ia para a Estação da Luz, saía de Mauá, 55 minutos de trem, eu engraxava sapato no sábado. Eu arrebentava, como eu ganhava dinheiro engraxando sapato. E o que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava na semana? Aí no domingo eu torrava tudo. Primeiro que eu torrava à noite, ia para o baile e para a festa. E no domingo eu ia para o cinema e outras coisas. Então, coisas lícitas, nada de loucura. Coisas lícitas. Aos 17 anos eu fazia o quê? Eu jogava bola todo final de semana. Aos 17 anos eu fazia o quê? Eu gostava de baile, eu gostava de namorar demais. Aí você. Namorei tanto que casei, tá ali, ó. Vai fazer 30 anos. Dona Célia ali, ó. Filma ela ali, ó. Mostra ela, mostra. Olha lá. Faz assim, Célia, ó. Isso, olha isso, olha. Namorei tanto que casei. Preste atenção. Então, quando Deus chama você, Ele não mostra para você o processo. Ele não diz. Ele mostra o propósito. Então agora Deus vai lá e chama José. 17 anos. José é cheio de sonhos. Quantos sonhos você tem? Aos 17 anos, o que você está fazendo? Aos 17 anos você deve estar terminando o último ano do ensino médio. Sim ou não? Sim. Aos 17 anos você está terminando o último ano do ensino médio. Aos 17 anos você normalmente você não está pensando em casar. Você está pensando em namorar e curtir a vida. Você está se projetando para poder prestar fazer lá como é que é o nome? Vestibular. Hã? Vestibular. Não, lá, ela falou assim, o Enem, né? Para depois você garantir uma vaga e prestar o vestibular. Sim ou não, pessoal? Sim. Aos 17 anos você está sonhando com a moto. Aos 17 anos você está sonhando com a carta de habilitação e um carro. É ou não é, pessoal? Hã? Então, aos 17 anos, Deus chama José. E Deus, como é que Deus chama José? Chamou pelo sonho. José teve 2 sonhos. Aí José fica feliz. Aquela empolgação de jovem. Pai, mãe, eu tive um sonho.